derradeiro de maio, nascimento. 5 anos completam nesse dia, desse espaço que eleva a poesia, através de poetas de talento. Se você não conhece, eu lhe apresento. Recomendo que assista com brandura, um trabalho bem feito que emoldura a pintura real do campesino. Parabéns, Portechas nordestino, por tão bem divulgar nossa cultura. Um projeto nascido na cidade de Monteiro, das mãos de Arthur Vilar, com o nobre desejo de espalhar nosso chão, nossa arte, identidade. Tem mostrado com zelo e lealdade tradições desse povo de alma pura, num acervo de grande envergadura, de notória importância e de refino. Parabéns, Portechas nordestino, por tão bem divulgar nossa cultura. No Bom Demais Supermercados você encontra qualidade de sobra. Bom demais, é bom pra mais de 1000. Eu compro o ano todo, preço igual ninguém viu. Bom Demais Supermercados, associado à rede Gente Econômica, localizado ao lado da Igreja Matriz de Monteiro. Cobrindo Bom Demais, o melhor da região. O cliente satisfeito, volte sempre, meu irmão. É no Bom Demais. Minha gente, tô passando por aqui para dizer para vocês que vocês precisam conhecer o Espetinho do Mau Mau, que está localizado na cidade de Recife, o melhor de Recife e toda a região. Se você é de Recife e não foi lá ainda, você tá pecando e muito. Cuide e ir logo. E se você estiver passando por Recife, não deixe de conhecer o Espetinho do Mau Mau, que fica localizado na Avenida Inácio Monteiro, no bairro do Cordeiro. E lá no Espetinho do Mau Mau você vai encontrar, além dos espetinhos tradicionais, você vai encontrar muita comida boa e de qualidade do nosso Nordeste, viu? Muita comida típica, cuscuz recheado e muita coisa boa para você e toda a sua família. Um ambiente agradável para que você fique lá bem aconchegante, fique à vontade e para que você desfrute do melhor da nossa culinária nordestina e sem contar também com as melhores bebidas no Espetinho do Mau Mau. Você não pode deixar de visitar o Espetinho do Mau Mau e de provar das delícias que tem por lá, tá certo? O Espetinho do Mau Mau funciona das 6 da noite à meia-noite, de terça a sábado. Então não perde tempo. Se você não foi ainda, você precisa ir e conhecer o Espetinho do Mau Mau. Mas chegue cedo, viu? Que é tão bom que tem fila para entrar lá. Espetinho do Mau Mau, o melhor de Recife e de toda a região.
Aveste Brasil. Fala, minha gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês nesse nosso papo de hoje, em mais um podcast nordestino. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que vocês estiverem nos assistindo, tá bom? Quem estiver com a gente agora, na hora que a gente tá indo pro ar, um abraço também de coração. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui em mais um podcast nordestino. Que honra estar realizando esse episódio de hoje, gente. Que felicidade. Desde que começou as conversas já há um tempo aí pra gente conseguir promover esse encontro aqui, que eu tava super ansioso, né? E tô muito feliz por estar realizando aqui esse podcast nordestino de hoje, esse episódio de hoje, viu? Vocês não perdem por esperar, porque essa turma aqui tá trazendo, gente, um enchente de coisa boa aí pra gente, tá bom? Como eu já disse já em vários podcasts nordestinos, né? Não só lá no Papo de Sanfoneiro, que eu fiz lá, acho que já faz mais de ano que a gente fez. Que pra mim, eu disse a eles também aqui, né? Porque eu tô na frente deles não, que a sanfona, cara, o acordeão pra mim é o instrumento, cara, mais importante, o mais bonito também, o mais difícil que tem também. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, aqui com 3 especialistas, né? A gente tá recebendo aqui a turma do grupo, né? Aveste Brasil, tá certo? E, cara, vocês, como eu disse, né? Vocês não perdem por esperar aqui esse papo de hoje, viu? Quero agradecer a presença aqui de Caju, de Pedrinho. Pedrinho ou Pedro? Eu vi lá que seu Instagram é Pedrinho. Pedrinho mesmo, né? E Romário aqui, que estão com a gente nesse dia de hoje, tá certo? Que fazem parte do grupo. Agradecer também a presença de Marie, né? Isso, que é a produtora aqui do Aveste Brasil, tá certo? Do grupo aqui, né? Francesa, olha só, gente. Pela primeira vez a gente recebendo também uma pessoa estrangeira no estúdio de podcast nordestino, viu? Que honra. Muito obrigado pela sua presença, viu? Já recebemos pessoal já veio gente aqui do sul, do sudeste do Brasil, né? Mas pela primeira vez uma pessoa de outro país, né? Isso aí é uma honra muito grande. Olha aí, rapaz, vai ter que fazer uma participaçãozinha aqui hoje, viu? Muito bom, muito bom. Show de bola. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá certo? Sejam bem-vindos ao podcast nordestino, aqui ao QG daí 3 filmes aqui, né? Bem-vindos a Monteiro, Pedrinho e Romário. Caju é de Monteiro, gente. Monteiro, ele vem frequentemente aqui, né? A família dele é daqui, tá certo? Quero agradecer ao Wellington Quitães, que fez a ponte do contato, né, com o Caju, né, e tá com a gente aqui hoje também no podcast nordestino, tá certo? Como eu divulguei no Instagram direto, ele disse aqui, já elogiou, viu? A recepção aqui, que é recente, viu? Tá aí essa recepção, que é pro pessoal que vem junto com os convidados pra ficar assistindo, né? Eu dei uma divulgada bacana na semana passada e o pessoal tem elogiado bastante aí. Parabéns mais uma vez aí, mais uma inovação aí daí 3 filmes, tá certo? A melhor produtora audiovisual do mundo. Gente, sem mais delongas, como eu digo direto aqui, né? Vou começar o nosso bate-papo aqui. E como eu tava dizendo a vocês antes de começar, né? Primeiro, assim, eu sou um cabo muito curioso, né? O povo chama de entrevistador tudo no mundo, sabe? Assim, eu fico muito feliz, né? Pelas alcunhas que colocam aí, né, pra chamar. Tem gente até que chama de jornalista, rapaz. Máximo respeito à profissão de jornalista, sabe, gente? Eu sou um cabo curioso, né? Fico muito feliz quando alguém fala alguma coisa desse tipo, né? Entrevistador, pode chamar do jeito que quiser. Mas eu sou um cabo curioso, né? Antes da gente chegar, né, na origem do grupo Aveste Brasil, né? Eu gostaria de conhecer vocês, né? E que, se porventura alguém que estiver nos vendo não o conhecer ainda, que eu sei que muita gente que está nos assistindo, né, conhece vocês e veio pra cá através de vocês. Inclusive, já peço a eles que estiver conhecendo o podcast nordestino hoje, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Conhecer a história de vocês, né? As origens de vocês, como vocês se encontraram com esse instrumento extraordinário na vida de vocês. E aí a gente vai conversando e o papo vai se desenrolando, tá certo? Eu vou começar aqui, gente, com Caju, né? Através de Caju a gente tá promovendo esse encontro aqui hoje, né? Conheci ele através de Wellington, né? E a gente vem conversando já há vários meses pra organizar, né, um dia que desse bacana pra agenda de todo mundo, né? E a gente o dia tá sendo hoje, né? No dia que Deus quer e tá sendo hoje. E se Deus quiser, a gente tá fazendo aqui mais um momento histórico para o nosso Nordeste, tá bom? Obrigado pela presença, Caju, Pedrinho, Romário. E para iniciar, né, suas origens, Caju, né? Suas origens, né? Você como eu tava dizendo até antes de começar, né? Apresentei hoje, gente, também aqui, tá presente no estúdio aqui. Pode abrir aqui só para mostrar pro pessoal a cartilha de poesia popular e musicalidade de Monteiro, né? Que eu já citei várias vezes aqui, né? E que é uma vitória para o podcast nordestino, é uma vitória
Espera aí. É uma vitória pessoal pra mim, né? Porque através do podcast nordestino, né? Uma conversa despretensiosa aqui com Vinícius Gregório. Ele foi procurado pela cidade de Monteiro e hoje já está em execução, né? E por isso que eu falei antes de Caju entrar, né? Caju, um dos maiores músicos aí, viu? Vi muitas referências suas aí do nosso Brasil, tá certo? E é daqui de Monteiro, gente, né? Da terra da poesia popular e da musicalidade, né? Principalmente da musicalidade, né? Caju, suas origens, onde começa tudo na sua vida, né? Onde você se encontra com a música, com o acordeon? Pois é, antes de tudo, queria agradecer demais o convite, todas essas palavras, receptividade. Para mim, que já acompanhava, eu comecei a acompanhar o podcast, eu não sabia que era de Monteiro. Hoje eu moro em João Pessoa, já faz um bom tempo, e no YouTube, vendo as sugestões, que aí eu vejo muita coisa da informação de sanfona, Nordeste. Aí, podcast nordestino eu vi, comecei vendo aqueles episódios, Flávio José, e vi tantos outros. Caramba, depois de um bom tempo que eu entendi que era em Monteiro. Como assim em Monteiro? Eu não sabia como é que tem essa. E vi ao longo do tempo também chegando artistas e todo mundo muito feliz de estar aqui, de estar participando desse seu projeto. E eu me incluo totalmente, até me surpreendi quando o Eric fez essa conexão, né? E você me convidou. Acredito que os meninos também têm essa alegria de estar aqui hoje. E assim, antes de tudo, de falar, eu queria fazer realmente esse agradecimento, porque eu vejo esse podcast aí, que tem muita coisa para frente. Eu vejo que ele vai crescer e a gente está fazendo parte aqui, pequenininho, dessa história. Para a gente é muito, muito motivador e gratificante. Valeu, cara, muito obrigado mesmo, viu? E você, monteirense, né? Isso. Da Gema, nasceu e cresceu aqui, Caju? Aqui, então. Nasci e sou filho de Francismar José de Souza, meu pai daqui. E avós, minha mãe Marileide Torres de Almeida Souza, daqui também. Meus avós. E tenho toda essa história, começando realmente tudo aqui de ancestrais e vai longe. Dessa minha ascendência vindo realmente daqui de Monteiro. E nessa minha história eu nasci em Monteiro, mas fiquei até os entre 12 e 13 anos. Depois, na época, meu pai era funcionário do Banco do Brasil e na época, começo dos anos 90, o banco passava por algumas instabilidades. E terminou que nossa família, junto com a outra família também, que era bem tradicional aqui de Monteiro, de saudoso cantor, Eudimar Raposo. Eudimar, e a gente faz duas famílias, a gente foi para Cascavel, no Paraná. Do banco, né? Exatamente, por causa do banco, opções, escolhas. E seu pai foi colega de trabalho de Flávio José, eu acredito, né? Então, aí a minha influência musical veio toda dele, né, da família do lado do meu pai, porque ele já também aqui de Monteiro, desde de jovem, já era amigo, por exemplo, da família de Flávio, dos irmãos, de Lulu. E ele, desde novinho, já tocando, então tem toda a história, né, dos Tropicais, que ele fez parte de todo o processo, inclusive dessa história do banco, que entraram praticamente juntos numa época muito parecida. E eu cresci, depois dessa época dele, né, quando eu nasci, eu já cresci e meu pai ainda estava nos embalos ainda da participação dele, né, dos Tropicais, aqui de Monteiro. E eu cresci essa minha infância, depois, ele saiu, né, depois por causa, eu acho, das coisas do banco e tudo mais, do trabalho, ele não ficou mais atuando profissionalmente, ficava ali num apoio, e quando assim, eu fui crescendo, ele já não tinha mais esse contato profissional com a música, mas o meu ambiente foi totalmente imersivo, já conhecendo as pessoas como o Flávio, muito amigo dele, de visitar a casa por amizade mesmo. Então, fui crescendo nesse ambiente, dessa sonoridade, mas eu falei exatamente dessa viagem, quando fomos para Cascavel, porque ali foi que deu o estalo, porque eu não imaginava eu tocando. Meu pai ainda
Eu criança, ela ainda, vamos aprender isso. Eu não ligava muito para as coisas, queria saber de andar de bicicleta, jogar bola. E não tinha essa sensação de pertencimento, de me aproximar de verdade da música. Não programava, era uma criança, né? Mas quando a gente foi para Cascavel, no Paraná, aí bateu, acho que foi já saudade. na véspera foi. Eu lembro, eu tenho essa lembrança, tipo assim, 2 dias a casa já sem um móvel, já sem nada. E eu tinha uma fita, a gravação de um LP, e eu lembrei, conhecia já as músicas e a Triste Partida. Eu lembro que eu fiquei escutando. Antes de ir, eu chorei por antecipação. Caramba, a música, eu tenho essa lembrança dessa música, e eu tinha, como eu disse, 12 anos, e eu chorando escondido, com vergonha, em casa, e ouvindo isso. Então pronto, nessa viagem, lá, aí a gente tá à distância, e naquela época não existia, a internet ainda não estava, né, nem nada, tinha nem telefone, até a linha não tinha celular, então o telefone demorou para a gente conseguir ter acesso lá, era complicado. Então os domingos lá, no Paraná, era sempre as 2 famílias, unidas, a maioria das vezes na casa de Eudimar, e Eudimar com toda a nordestinidade do mundo, aquela voz dele. Só ouviam Luiz Gonzaga com força. Então aí foi onde eu entrei, sem... Meio que começou a... Foi pegando os discos dele, lá, prestado, ouvindo, saudade. Aí Flávio gravou, na época ele tinha, quando a gente saiu, a última música, se eu não me engano, do sucesso dele tinha sido Caboclo Sonhador. Aí depois o outro disco, aí ele mandou pro meu pai. Eu quase furo disso de ouvir, né? Então era aquela saudade infinita e lembrando de tudo. Rapaz, não, a gente tem que voltar. Aí quando eu voltei já para João Pessoa, quando a gente voltou já foi para João Pessoa, eu quero tocar sanfona de todo jeito. Pai, puxa, como assim? E meu pai ele era trompetista, ele é ainda. E não, você não quer um instrumento de sopro, não? Querendo puxar pro lado dele, eu digo, não, eu quero tocar sanfona. Luiz Gonzaga é sanfona, não. Lá vai, rapaz, se eu arranjar um sax, não acho um sax bonito, não. Eu digo, acha. E ficava, disse, não, sanfona é pesado, é caro, é complicado, sanfona é difícil demais, não. Sopro, rapaz. Aí, se eu arranjar um sax pra você, aí ele chegou com um sax emprestado. Aí eu, de ouvido, comecei a soprar sem saber de nada, mas no mesmo dia, aí eu toquei de ouvido, fui procurando, entendi, aí eu toquei Paraíba. Caramba. Paraíba, foi, não sei porquê. Toquei Paraíba, Luiz Gonzaga. Aí depois toquei outra, aí toquei que nem vem. Sacrifício maior do mundo fazendo no sax. Na mesma semana eu disse, pai, tem que ser uma sanfona. Eu só toco música de sanfona. Aí ele disse, eu vou arranjar uma sanfona. Aí foi assim que começou, né? Aí muito bom, né? Consegui uma sanfona emprestada. E eu também ainda não me imaginava entrar na música profissional. Eu queria apenas tocar, usufruir da parte mais pura, sem nenhum interesse de nada, de colher depois, nada na música, só tocar porque gostava, que me encontrava nela. E foi caminhando dessa forma, então de forma sozinho, aprendendo só, ouvindo, ainda nesse tempo ainda tinha pouca coisa em CD, era tudo ainda LP e fita. A fita tinha a opção de dar pausa, né, para você estar ouvindo, porque no LP era ruim demais para voltar a agulha, a rotação dá a diferença para tirar com a sanfona, a diferença na afinação. E fui caminhando, aprendendo até naturalmente em João Pessoa, conhecendo pessoas, tocando também. Se tocar, meu pai sempre teve um teclado em casa. E vocês vinham aqui tipo final de semana e tal? Semana aí Santa. Sim, isso. Aí eu nunca me desliguei assim totalmente de Monteiro, porque até lá, a gente morando fora, foram 2 anos, mas a gente veio passar umas férias aqui, veio de carro e voltou de carro, viagem do tamanho do mundo. Que pra mim foi muito aprendizado, eu ter atravessado o Brasil, indo e voltando. Foram 4 vezes. E o mapa ficou aqui na minha cabeça. Aí, então, em João Pessoa, já morando em João Pessoa, a gente sempre, Semana Santa, São João, Natal e outras férias no meio do ano principalmente. Então, todo ano e fiquei sempre nessa ligação. Me afastei naturalmente de alguns amigos, porque eu já não morava mais aqui, né? A vida foi tomando outros caminhos, outras direções.
E lá, em João Pessoa, então, com a sanfona, já eu comecei a tocar em bandas por lá. Comecei a tocar numa banda que era a Orquestra Baile.com. A gente começou lá desde o começo, que meu pai também chegou a tocar nela, uma banda local, que fez muito sucesso lá na cidade, uma orquestra baile, dessas festas. Aí conheci, através dela, conheci muita gente. Conheci Léo Meira, guitarrista que foi produtor da banda. Léo Meira é um grande guitarrista. Ele mora em João Pessoa, ele é professor da universidade. E ele disse, Caju, você tem que dar aula de sanfona. Aí eu, poxa, eu não tinha ainda a noção que eu já estava tocando e ele já visualizava isso em mim. E eu fui dando ouvidos a ele sem querer e terminei entrando nessa história de organizar, de entender a sanfona, de procurar, de pesquisar atrás dos processos, dos livros e de tudo para eu poder começar a dar aula de sanfona. E isso está completando 20 anos agora, que aí eu não parei mais. Então eu venho principalmente vivendo em torno da sanfona, tendo o carro-chefe principal, aulas. Começou com aulas particulares e hoje eu tenho agora eu já tenho uma estrutura assim de escola, onde eu tenho o Romário, inclusive, que é professor lá da nossa escola, tem Luiz Felipe, que também está ali. Eles mandam um alô para mim no podcast, senão eu saio da escola. Um abraço, Luiz, Felipe. Luiz, que é muito talentoso, é um sanfoneiro também jovem, tem 21 anos e é assim, louco, apaixonado pelo forró, sanfona. Então, e tem muita história ainda. Se eu ficar falando aqui sem parar, não termina mais nunca. Mas muito bom, acho que é um resumo comprido da minha história. Show de bola. Vamos passar para a história dos meninos aqui agora. Mas só uma coisa que eu queria comentar sobre, né, a história aqui de Caju, que eu achei muito interessante, cara. Essa questão de pertencimento, assim, ela aflorou mesmo em você, assim, né? E você olhou assim, eu acredito, né, estando lá no Paraná. Sim. Rapaz, olha de onde eu vim, cara. Olha como a minha terra tem coisa boa, cara. Olha como a minha terra é bonita, né, cara? Que massa isso. Naquele tempo, porque hoje as coisas, a informação tá muito mais rápida na cara, tá tudo, com a internet principalmente. Exato. Então a imagem, o estereótipo ainda do nordestino, naquele tempo. Só quando a gente coisa chegou ruim, lá, né? Olha só, 2 famílias, eu mais 2 irmãs mais novas e na família de Eudimar, que foram para a escola, e foi também a família toda, tinha as 2 filhas, Silvinha e Cíntia, e as minhas, então, e ficou mais ou menos cada um em uma série. Por exemplo, minha irmã, era mais novinha ainda no ensino fundamental, lá embaixo, aí a outra irmã minha na 5ª série, Silvinha na 6ª, eu na 7ª, outro na 8ª, ou seja, em cada turma da mesma escola tinha um Paraíba. Já começa assim, Paraíba. Olha o Paraíba aí. Paraíba, eu digo, sim, sou paraibano. Eu não entendia que já era, que já tinha. Né? E só passava isso na TV, né? Aí com as meninas, com as meninas, elas eram meio que todas assim, já tinha um desconto. Mas comigo era pesado demais. Paraíba de tudo. Então, pra você ver, naquela época o que acontecia. Um colégio legal, um colégio que tinha lá, particular. Eu lembro uma professora de português fez: pai, vocês são da Paraíba, vocês são até bonitinhos para ser do Nordeste. Diga aí, isso na aula. Só que isso ela não entendia, que aí eu não revidava, mas me assim, dava uma... Você não viu nada ainda. Você não viu nada, você não tem a mínima noção do que é. Eu, ainda muito novinho, mas eu já sabia, eu sentia, tinha noção do que é a força do Nordeste. Hoje com a informação, né, que a gente tem, com as redes sociais do jeito que tem hoje, entendeu? Esse projeto mesmo aqui, eu acho até interessante. O local que a gente tem mais seguidores, pegando no geral de todas as redes sociais, é em São Paulo. E a grande maioria nordestinos que moram lá, e que tem gente que manda mensagem pra mim, cara, eu me sinto na minha casa, na cozinha da minha casa, quando eu assisto o podcast nordestino, sabe? Recebo muito esses relatos, sabe? E eu achei muito interessante, né, nessa questão, por isso que eu toquei nesse assunto, né, de Caju. Quando chegar lá, foi que querer, né, se interessar, ouvir as músicas e tudo mais, que combina muito essa história sua, Caju, com
uma poesia, cara, de Marquinhos da Serrinha, que eu já disse um monte de vezes aqui, na rede social também tá, assim, em participações que eu fui nos lugares. E eu gosto muito desse verso, porque combina muito com o podcast nordestino. E as pessoas que moram fora falaram pra mim, cara, elogiaram muito essa poesia, sabe? E combina muito, olha só o que Marquinhos da Serrinha disse, né? E pra você ver que se encontra com o relato de Caju aqui, né? Marquinhos da Serrinha disse: quem quiser aprender a dar valor a um bocado de coisa do sertão, deixa os pais, a irmã e o irmão e vai morar em outro canto de favor. Passe um ano sem nem sentir o sabor de pamonha, cuscuz e carne assada, sem poder ir forró e vaquejada, e nem ouvir o aboio do vaqueiro, você volta pra casa sem dinheiro e nunca mais sai de perto da morada. Olha só, cara, isso aí é a verdade mesmo. O Caju falou a realidade. Exatamente. E que se encontra com isso que Marquinhos da Serrinha disse na poesia dele, né, cara? E meu pai, desde antes, ele e Eudimar, eles formaram uma dupla aqui antes da gente de tocar seresta, cantar. O Eudimar cantava muito, meu pai tocava teclado, então eles começaram a tocar. E nessa época que eles gravaram um LP, tem um LP na época ainda deles, e a gente foi embora. E lá eles tentaram continuar lá em Cascavel tocando, e ainda tocaram, foram bem aceitos. E por meu pai ter esses teclados em casa, então, por exemplo, num dia de aula, quando eu voltava desse, eu ligava o teclado, tava o som de sanfona. Eu não tinha noção nem do que eu tava fazendo, mas eu ia buscar de ouvido. Mas a maioria dos sanfoneiros que eu já recebi vários aqui, a maioria disse que começou com o teclado, né? Até por conta também do custo, né, do instrumento, né? Muita gente realmente teve essa, porque o acesso para o teclado é muito mais fácil, né? Então eu lembro demais. Então o pai, quando chegava do banco, aí quando ele ligava o teclado, ele: rapaz, esse teclado só tem som de sanfona, né? Quem foi que mexeu aqui? Eu todo dia lá. Tá. Show de bola. Gente, tem outra curiosidade muito boa sobre Monteiro, Paraíba, viu? A gente vai chegar nela já. Depois a gente conhecer aqui a história dos meninos aqui também, né? Vamos aqui pra a história de Pedrinho, né? Pedrinho, da mesma forma, suas origens, né? Onde começa tudo na sua vida, origens familiares, né? Onde você se encontra com a música, né? E com esse instrumento aí maravilhoso. Muito bem, Arthur, deixa eu aproveitar alguns seja aqui, da introdução que Cajuzinho, pra gente é Cajuzinho. Pois é, mas aqui é Juninho de Fracimar. Muita gente sabe falar Caju, não vai saber Caju quem é, né? aconteceu em João Pessoa, já um apelido, mas deixa eu, mais uma vez, né, ressaltar esse agradecimento. A gente tá vindo de uma viagem que foi muito importante pra gente. Nós passamos 10 dias aí na Europa, né? França, Alemanha, a gente... Suíça, levamos o forró para lá, o forró de verdade mesmo. Então, estar aqui, né, num programa, num podcast como esse, né, de grande alcance, é muito importante para a gente. Tá? Desde já, muito obrigado. E é interessante notar quanto essas novas mídias, né, têm o poder, têm a força de interferir, né, intervir na sociedade. Você falou, né, da cartilha de poesia popular e musicalidade de Monteiro, Paraíba, que hoje é matéria, disciplina, né, e faz parte do programa curricular. Então isso fantástico. É muito, né, bacana, porque começou a surgir a partir daqui, né? Reflexo, então, né? Parabéns aí por isso. Irmão. Bem, eu sou o Pedrinho, estou vindo lá de Alhandra, litoral sul da Paraíba, pertinho ali de João Pessoa, cerca de 50 quilômetros. E meus primeiros passos na música deu-se em casa. Eu cresci escutando a banda de meu pai, ensaiando, né? Então aquilo tudo para mim foi influência, referência, eu absorvi muito daquilo. E meu tio também é sanfoneiro, meu primo, filho de meu tio, também é sanfoneiro. Então, foi uma coisa passada de geração e eu acabei absorvendo tudo isso. Então, lá em Alhandra foi onde se deu meus primeiros acordes, na banda do meu pai. Em 2013, eu ingresso no curso de licenciatura em música, na UFPB, né? Onde Chiquinho foi o primeiro, né? E eu fui o segundo formado, né? O segundo sanfoneiro formado naquele curso do Nordeste. Então, depois da licenciatura, hoje eu também sou professor em escola pública, lá na cidade de Conde, e fico aí, entre a educação, entre a arte, né? E é isso. Muito bom, cara. Aqui eu tô adorando estar aqui
Arranjador de mão cheia, improvisador na sanfona, sorta faísca nos dedos quando ele bota pra tocar. Vamos por etapas. Já a gente vai pra como vocês se conheceram, né? E como começou essa história aqui, né? Agora, o Romário aqui, né? Gostaria também, Romário, de saber as suas origens de vida, suas origens familiares e também como você, né, na sua vida se encontra com a música e com o instrumento aí, com o acordeon. Alegria estar aqui hoje com você, com meus amigos aqui. E lá em casa não tinha nenhum músico. Não tinha, né? Tem um tio meu que tinha um teclado. Quando eu ia pra casa dele, eu sou gêmeo com meu irmão, Romeu, ele não pôde vir hoje aqui, né? Mas Tá bem representado. tá. Aí a gente queria sempre estar tocando no teclado dele. Pai viu o interesse. Aí eu botava vocês para estudar a música, que você só quer estar na casa do seu tio tocando no teclado, né? Começamos, ganhei meu primeiro teclado, meu tio me deu o primeiro teclado. A gente começou a estudar com 8 anos de idade. Aí meu pai sempre dizia, tem que vocês tocar sanfona. Tocar sanfona aí. Fiquei naquele na sanfona, não conhecia, era pequeno, tinha 8 anos. Quando a gente via um show que tinha um sanfoneiro assim, pai pediu o sanfoneiro para me botar a sanfona em mim, para mim ver como é que era uma sanfona. Aí, como eu era pequeno, a sanfona era grande. A sanfona ficou me cobrindo assim. Eu disse, não, pai, não quero tocar sanfona não, porque a sanfona é muito grande e pesada. E eu não sabia que existia a sanfona para criança, né? Nem meu pai também sabia. Pronto, ficou nisso. Continuei no teclado. Com 20 anos de idade, foi que eu decidi a tocar sanfona. Meu pai falando da sanfona, eu cresci. Eu disse, agora eu posso tocar a sanfona que eu cresci, né? Só pensava que tinha sanfona grande. E aí a gente chegou na loja de música em João Pessoa. Aí me perguntou, vocês conhecem algum professor de sanfona aqui? Aí pronto, ele deu o cartão de Caju. Cara, muito bom. E você é de João Pessoa mesmo? Sou de Santa Rita, 10 quilômetros de João Pessoa, bem pertinho. Uhum. Aí deu o cartão do Caju. Aí entramos em contato com o Caju, foi aí que eu conheci Caju. Caju foi meu primeiro professor de sanfona. Que massa, cara. E hoje você é professor de sanfona. A alegria de estar sempre junto de Caju, dando aula na escola de Caju. A gente se conheceu nas aulas, depois a gente se encontrou na universidade. Da universidade, da licenciatura. Ele me convidou para ser professor na escola dele. Olha só, cara. E depois me convidou para fazer parte do grupo Aveste. Massa, e hoje a gente tá aqui. E já era danado, porque quando começou, por exemplo, logo no começo, você começa, coisa mais simples, ele já tinha a iniciação no teclado e, por exemplo, ele disse, eu quero tocar brasileirinho. Eu disse, tá certo. Eu já entendi, assim, que a maioria dos alunos ainda demora um pouquinho para chegar, tocar um chorinho. Aí, não sei se tu lembra disso, Romário, aí eu fiz a primeira parte, mostrei a ele, ele chegou fazendo, no outro aula, o bicho chegou já... Caramba, ele disse, eu fiquei todo dia tocando o tempo todo isso. Aí o pai dele foi, rapaz, esse menino tem que comer. O pessoal falava o quê? Assim, toda hora eu tô treinando. Direto, não tinha, só parava pra comer. Sei que dessa forma, com essa dedicação dele, que depois ao longo do tempo eu fui conhecendo e tal, mas ele se tornou um grande músico. O Romário, ano passado, participou do festival lá em Feira de Santana, a nível nacional, ficou lá entre os primeiros colocados, entre né? Os 4. Entre os 4 que não tinha assim o primeiro, assim, os 4 melhores do Brasil. Lá, então já recebeu o convite para tocar o festival internacional que tem acordeão na Bósnia, também bem tradicional. Foi, todo ano. Aí lá na escola, nossa, eu digo, o Romário é nosso atleta olímpico, ele é a ponta da lança aqui. Porque você vê ele tocando, já é uma coisa que você vê que transcende muita coisa. Ele tem a forma como ele toca, a postura, a digitação, até o repertório que ele acessa hoje. Aí eu digo, eu tenho muito orgulho de ter ensinado aquele brasileirinho. Obrigado, Caixa. Eu acho interessante demais, cara, essa história até, né, de você querer ir logo pra tocar brasileirinho. Eu lembrei de uma história que foi dita aqui no podcast nordestino, muito engraçada, cara. Vou dar um abraço pra meu amigo, meu irmão Fagundes Silva. Sim, Fagundes Silva, é teu primo Fagundes, né? Fagundes foi nosso convidado aqui, sabe, ele contando a história dele, como ele começou e tudo mais. Aí ele disse que ele na primeira vez que ele se apresentou foi num evento na UEPB aqui, né? E era para se apresentar para os professores, para o reitor e tudo mais. E aí Osmando, que é o irmão dele, que é cantor, né? Isso. Ele ensaiou com o Osmando em casa, né?
2 músicas. Ensaiaram várias vezes, aí as mansões tá ok, dá pra gente se apresentar lá. Aí disse que lá ele tava craque, tinha treinado pra caramba, né? Aí lá na apresentação na UEPB ele botou furando nas 2 músicas que tava ensaiado, tava seguro. Quando terminou, aí o reitor da UEPB na época achou bonito demais, aí todo mundo aplaudiu ele, cara, que lindo. Agora a música que eu acho mais bonita, mesmo assim, de um sanfoneiro tocar é Brasileirinha. Pediu logo Brasileirinha, só sabia do ensaiado. Aí ele disse, mano, dá um migué. Ele disse que eu dar um migué lá e entrar com outra coisa lá. Aí disse, não, outra participação eu trago Brasileirinha, porque ele é muito extenso, ele disse. Eu lembrei dessa história, que bacana. E aí, Romário conheceu Caju, né? Primeiro sendo aluno e tudo, mas vocês 3 se conheceram através da universidade? Eu acho que foi o grande ponto de interseção, né? Na verdade, os 3, por ser sanfoneiros, a gente acessa exatamente os mesmos circuitos, né? Mas a universidade foi onde a gente mesmo se encontrou e a gente tava ali basicamente todos os dias, né? Pelos corredores da universidade. Eu, Romário, Caju, a gente também pagou cadeira juntos, né? Foi. Então acho que foi ali. Tem um negócio interessante, cara, principalmente que eu observo nos instrumentistas, né? A gente comenta muito aqui, cara, assim, dos segmentos, né? A gente tem o segmento da poesia, entendeu? Dos poetas, tem o segmento dos intérpretes, dos cantores, né? E tudo mais, né? E eu vejo uma coisa muito interessante e muito bacana nos instrumentistas, né? Não só do que é falado aqui, não só das pessoas que vêm aqui, mas também das pessoas que eu convivo, que eu conheço, né? Que são instrumentistas. Quando o cara é instrumentista e encontra com outro instrumentista, né? Eu conheço outro instrumentista que vê que o cara é bom também, o cara quer se aproximar, né? Não tem aquele ego que tem em muitas áreas, viu? Tem muitas áreas. A gente comenta muito aqui com os poetas que eu recebo aqui, que tem muito ego na área da poesia, algumas pessoas têm, né? E nos instrumentistas eu vejo que o cara quer se aproximar porque quer trocar experiência, né? E sabe que vai agregar, cara, né? Que tanto pode ensinar como... mútuo, Isso, né? Tem coisa que o cara desenvolve bem melhor do que você e você vai trocando essa experiência. Eu vejo muito isso nos instrumentistas, né? Eu mandar um abraço para Claudinho do Monteiro, acredito que você conheça. Claudinho, eu vejo que ele é assim, ele é muito assim, Claudinho, né? Acredito que quando vocês se encontram, né? Conversam bastante, acredito, não sei. Sim. Eu tenho uma fita, meu pai filmava as coisas de gente pequena. Na primeira comunhão, eu e Claudinho, um do lado do outro. Engraçado, eu digo, mas rapaz, que nenhum era sanfoneiro. Talvez Claudinho já tenha, nada, né? Eu ainda morando aqui, sabe? Fazia jogar bola mas os dois, a gente tá do lado, assim. Eu digo, caramba, eu vou recortar esse vídeo aqui e mandar pra ele. Show. E aí vocês, com esse contato, vocês criaram uma amizade, né, e tal. Sim. Eu acredito que sempre que conversavam, né, era sobre coisas relacionadas à música, relacionadas ao instrumento, né? E aí, onde surge essa ideia desse projeto? Rapaz, pelo que eu conheço um pouquinho a história de Caju tava tramando isso aí durante muitos anos, muito tempo. Ele sempre dava, sabe, uma biscadinha, tava pensando em fazer um grupo com esse formato. Quando foi no final do ano passado, Caju entrou em contato comigo. Ainda tenho, obrigado. Disse que já tinha entrado em contato com o Mário e falou um pouquinho sobre a proposta do grupo. Então, de primeiro assim, eu aceitei, né? E a gente começou os primeiros encontros para definir repertório, definir cara, o que é que a gente vai fazer, como é que a gente quer se apresentar, né? E daí começaram. Veio Marie também, né? Como... Então, aí isso tá tudo certo. Então, aí nessa minha trama de projeto, nossa produtora, que é uma francesa acordeonista que mora no Brasil já há quase 30 anos, já é mais nordestina do que francesa. Mas, então, eu conheci Marie já em outra ocasião, há cerca de 10 anos, com a orquestra sanfônica que tem lá em Pessoa, lá em Nordeste. Eu entrei, sentei logo, mas você vai ficar aqui, essa cadeira de Marie, a francesa, ela tava viajando. Eu disse, vixe Maria, cuidado que ela é braba. Que não erra uma nota não, que toca que só a bexiga. Eu digo, vixe Maria, então vamos deixar a cadeira dela aqui do lado. Marie chegou de viagem, a gente se conheceu, se deu bem demais. As ideias, por toda essa diferença de origem, mas a gente até hoje se dá muito bem e essas ideias musicais nossas. Então, por causa desse conhecimento, Marie, aí já acelerando
a ordem cronológica aqui das coisas, já, como o Pedro falou, o ano passado eu já vinha com o Marie, eu já não toco mais na orquestra. Mas lá foi um período muito bom que passei lá, foi a partir da orquestra quando eu fiz a primeira viagem para tocar fora do Brasil, tudo mais, enfim. Então com o Marie já, a gente conversando, eu disse, Marie, estou com uma ideia. Viajou, conheço esses lugares que já fui apresentado lá na França e já imaginava a ideia de a gente montar um trio instrumental. Eu vejo tanta erudição, tanta coisa bonita que tem lá. Eu digo, caramba, mas a nossa música aqui no Nordeste, a gente tem como colocar uma roupa sem perder nenhuma origem, mas é só uma reapresentação de uma forma também. E a gente tem como colocar a dose do forró puro, sem nada, bem simples, e ao mesmo tempo dar uma sofisticada e ter essa... formar um grupo, um trio de acordeon. Aí ela topou na hora a ideia e a gente foi chegando nos... Eu digo, já tenho já também os 2 parceiros aqui na cabeça. Então a gente foi... ela ajudou muito nesse processo da ideia, da idealização das coisas, e chegou nesse ponto aí, quando eu tinha chamado Romário, depois conversei com o Pedro. Faz quanto tempo que o projeto está em prática? A gente, assim, faz 1 ano e pouco, é muito recente, né? 1 ano mas e pouquinho que a gente veio idealizando. Uhum. Muito bom, viu? Muito bom. E que a gente começou com o pé direito, assim, bem ousado, e bem leve também, sem medo de nada. Eu tenho certeza, eu digo, rapaz, nossa música é muito forte. Em outras oportunidades que eu tive, eu toquei Sala de Reboco, uma música, coisa mais linda de um autor da região nossa aqui, de Zé Marcolino. Mas é uma música já, assim, ela já é uma música comum. Aí você tocar, então você vê Sala de Reboco sendo tocada em todo canto, período de São João. E eu simplesmente hinos, né? foi. E eu vi um grupo da Bósnia tocando antes da nossa apresentação, um quarteto assim, de extrema... Tocando Sala de Reboco? Não, tocando Sim, músicas tocando assim, de músicas, virtuosidade, entendi. de tanto música erudita como outras coisas. Caramba, esses A caras sincronia deles, né? E tudo foi, mais. eu digo... É o que eu depois vou a até gente elogiar entrou, já que eu prestei atenção. Depois a gente entrou, no caso a gente lá era ainda a orquestra sinfônica, tocando nosso repertório, como por exemplo também em Sala de Reboco. E no momento, após as apresentações, teve um jantar com os artistas e a gente interagiu. Aí os brasileiros ali, por ali, a sanfona do lado, os caras bem educados, eu já estava com a sanfona, o cara chegou perto e fez, meu sonho é tocar assim. O cara, meu amigo, ele tocando muito. Aí eu toquei Sala de Reboco, entendeu? Ele disse, meu sonho é tocar assim. Vocês tocam com o coração, essa melodia. Como é? Vocês têm a partitura disso? E aí, Foi. Aí eu toquei e o diretor lá do festival, na ocasião ele estava do lado, comecei a tocar, o cara chorando, eu tocando instrumental Sala de Reboco, para você ver o poder, a força que a música tem. E às vezes a gente não tem essa noção. Eu gosto, você tem essa... Porque eu nasci aqui, a gente tem toda a nordestinidade, mas fora a história, a música pura, recortada, ela, a melodia, a harmonia, o ritmo, muito ritmo. Quando uma pessoa que não tem a mínima noção do contexto dela, mas quando ela ouve, ela tem essa sensação de ser tocada dessa forma. São músicas completas, cara, por isso que são atemporais, né? Esses grandes sucessos, né, do Nordeste. A gente fala muito aqui também, né, sobre essas questões de músicas de plástico. A gente fala muito disso, né? Tem música que não dura nem um dia, praticamente, né? Hoje em dia, com a rapidez da internet, né? Mas não adianta, pode vir a tecnologia que for, tem música, cara, que ela vai ser sempre o hino, né? Sala de Reboco é um dos hinos, né, que a gente tem aí no nosso Nordeste, né? Eu tenho muita curiosidade aqui sobre o Grupo Aveste, e vocês contando, né, já dessas experiências, já vai surgindo mais curiosidade aqui. Mas antes da gente falar mais ainda, né, do Grupo Aveste, aquela curiosidade que eu falei pro público aqui, para não deixar, que eu sei que tem gente que ficou aí dizendo, e qual é aquela curiosidade que ele disse que ia ter sobre Monteiro, né? Muito interessante, gente. Seu bisavô, né, Caju? Isso. Bisavô de Caju, que é bisavô de Wellington Quintes também, né? Ele é o autor do hino da cidade de Monteiro, gente, né? E uma coisa que é interessante, cara, eu minha origem familiar e onde eu cresci é na cidade de Sumé, mas eu moro em Monteiro há mais de 15 anos, sabe? E eu tenho muito orgulho, cara, daqui de Monteiro, né? E o podcast nordestino é de Monteiro. O podcast nordestino nasceu de Monteiro, entendeu? Eu digo, é meu filho. Meu primeiro filho é o podcast nordestino e nasceu aqui, entendeu?
E hoje eu tenho muito orgulho, cara, de fazer o podcast nordestino aqui e ver reflexos como esses aqui, né? Serem pra cidade de Monteiro, sabe? E eu sou cidadão de Monteiro, que me concederam o título de cidadão. Quero agradecer ao pessoal da Câmara de Vereadores, né? Conrado. E eu posso dizer que eu sou de Monteiro. Faz 15 anos que eu moro aqui e tenho os títulos e tudo mais. E tem um projeto que chega em muito canto que Monteiro ainda não tinha chegado, né? Através do podcast nordestino. E a primeira vez, cara, que a gente pode ter aqui essa oportunidade de ver o hino da cidade de Monteiro aqui no podcast nordestino, sabe? Parece um privilégio, uma honra. A gente conversou bastante, sabe, para ter esse encontro. E eu descobri isso aqui só quando o Caju veio aqui agora, antes de iniciar, me contou isso, cara. Eu disse até aqui, eu não disse a vocês, né? Mas na hora que você já tava aqui, que o Caju tava passando para vocês fazerem, né? Eu disse aqui, eu ameacei pra chorar, viu? Aí eu fui ali no negócio ali, porque deu uma emoção, né, cara? E eu acho que é interessante isso, cara, porque eu já ouvi, sabe? Mas também, ó, falha da minha parte que eu não parei pra ouvir mesmo e tal, pra apreciar, entendeu? E eu acredito que muitos, principalmente jovens, que são monteirenses, que nasceram aqui, né? Eu acredito que vão conhecer depois de hoje, eu acredito. Depois desse momento aqui. Pois é, então... Pode contar a história do hino aí. Meu bisavô, doutor João Minervino Dutra de Almeida. De Almeida. Ah, é? Uma das principais ruas... Lá no beco, lá da poesia. Isso, tem uma poesia o dele. Primeiro que tem lá. Uhum. E Lá tem uma rua muito importante daqui, que a Rua da Feira. Sim. João Minervino Dutra de Almeida. Isso. Não é o Wellington, é a rua que o Wellington mora. É o nome da rua que o Wellington mora. Eu sei que é o nome da rua porque eu botava minhas correspondências lá pra casa do meu sogro. Não é? Ó, tá vendo? Na hora que ele disse, mesmo, João Minervino Dutra de Almeida. Pois é, aí eu contei toda essa história minha, dessa influência musical, que veio do meu pai, mas esse meu bisavô é do lado da minha mãe. E aqui é esse podcast que tem toda essa roupagem poética e poesia, e na minha família não tem tradição de poetas, poesia. No entanto, tem esse ponto super importante, fundamental, né? De ter lá atrás. Então, vamos... Puxa aí. Vamos... Ver aqui nessa apresentação. Salve da Monteiro, nossa terra querida. Tens um céu tão prazenteiro, que fomos primeiro ao despontar da vida. Nos conforta e seduz. Teu nome augusto e sereno, grande e supremo em nossa alma. És a cidade mais bela da Paraíba forte deste Brasil. És sentinela de tão forte, és graciosa, és varonil. Teu clima ameno nos conforta. Teu nome augusto e sereno, és grande e supremo em nossa alma. Teus filhos, hoje criança, amanhã grande serão. Tens um soldado, desnuda a luz em nossos corações.
tu Rapaz. com lágrima nos olhos, aí não tem como uma pessoa me não emocionei ser traída. mesmo. Fica me comovendo aí também, né? Mas como você já viu o podcast outras vezes, né? Isso não é muito difícil não de acontecer aqui, não. Meu choro é meio embreagem. A sorte é brilheirinha. Cara, muito bonito, viu? Bonito, né? A gente sempre faz uma homenagem no aniversário da cidade, que é dia 28 de junho. A gente sempre faz. Agora a gente tem uma homenagem atemporal aí. Pra todo 28 de junho a gente tá compartilhando esse vídeo aí, cara. Que massa, muito bonito, viu? Bonito mesmo. E voltando para o grupo Avest, né? Mesmo com pouco tempo já de início, né, do grupo, vocês já tiveram essa experiência internacional, né? Uma coisa que eu achei interessante, agora já para a parte mais específica mesmo, assim, que eu não entendo de nada, mas um leigo aqui perguntando a quem entende, né? Eu achei muito interessante, cara, nos vídeos também que eu vi, né, no Instagram. Gente, sigam aí no Instagram, viu? @Grupo Avest, não é isso? Avest Brasil, gente. Grupo Avest Brasil. Não, eu digo, não, o nome do grupo é Grupo Avest Brasil, mas o @ no Instagram é Avest Brasil, viu? Ó, pronto, não tem o Se Avest não que aparece aqui antes de começar o podcast. Pronto, é Avest Brasil no Instagram, tá certo? @Avest Brasil. E você lá já encontra o Instagram também de todos eles, que está lá marcado, né? Certo? Por isso que eu até encontrei e comecei a seguir todos vocês lá. E aí o que eu achei interessante, cara, né? E até aqui na abertura que a gente começou aqui hoje, né? E eu prestei atenção nisso, né? Eu como um leigo, né? Acredito que quem é leigo também vai prestar atenção. A sincronicidade, entendeu? Que vocês têm e que até se você chegar numa pessoa totalmente leiga assim e dizer, não, a gente tem um grupo que é um trio de sanfoneiros, os três tocando, por exemplo, a gente tá tocando a mesma música. Aí muita gente que é leigo, né, ignorante mesmo da palavra, que nunca viu e tudo mais, vai dizer, oxe, como é que três sanfonas ao mesmo tempo tá tocando a mesma música? Mas aí é que tá a magia, gente, né? É uma sincronicidade interessante e que cada um está fazendo uma coisa diferente, né? E formando uma coisa mais bonita ainda se fosse só um instrumento só, entendeu? Ó, essa é a análise que um leigo aqui fez, né? E é isso que eu achei interessante, né? Primeiro de tudo, né? Acredito, a sanfona em si, né? O instrumento, o acordeon, requer muita disciplina, requer muita prática, né? Muito treino, né? Como eu disse a vocês antes de começar, eu arranho um violão de forma horrível, né? E mesmo assim, para arranhar o que eu arranho, eu tive que dedicar um tempo ali para poder aprender, pela nota maior que eu sei, né? Imagina um instrumento como a sanfona, cara. E para mim, na minha opinião, é o mais difícil que existe, porque você faz três coisas ao mesmo tempo, entendeu? Três coisas ao mesmo tempo. O teclado, né? Os baixos, né? E ainda o foco que você tem que tá, né? E além disso ainda, do que você faz na prática, tem o peso do instrumento também, entendeu? Principalmente quando você vai tocar em pé e tudo mais, entendeu? E mesmo assim sentado, né? Com o tempo, né? Vocês adquirem uma forma de ter mais conforto e tudo mais, né? Tudo isso, né? É diferente de outros instrumentos aí que é bem mais simples, entendeu? Não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas, na minha opinião, é o instrumento mais difícil que existe, né? E quem quiser detonar aí pode detonar, não. E é isso, gente. Essa sincronicidade, né? Acredito, é muito ensaio, né? Assim, mas também vocês já, por terem a experiência que tem, né? Eu vi aqui rapidamente mesmo a questão do hino, você passou aqui para eles aqui, não foi? Antes de começar. Agora, e o cara desenrola. Isso faz parte, né, da formação do músico popular. A gente sempre está trabalhando dentro dessa coletividade, né? E a gente, você acabou de comentar, né, da gente ver um cabo bom tocando ali e querer chegar perto, se aproximar para tentar aprender um pouquinho. Então a gente passa por isso o tempo todo. E em relação ao que você falou dessa sincronicidade, é interessante perceber que a harmonia é como se fosse uma teia feita por muitas linhas, tá? Então ele toca uma coisa, eu toco outra coisa diferente dele e ele também complementa, né? No final sai essa coisa maravilhosa que a gente chama de harmonia, né? Então, é basicamente isso. Mas a gente tem essa coisa de músico popular, né? É verdade. E esse desejo, às vezes, acontece muito entre os músicos, com o músico popular. Você, quando toca o mesmo instrumento, por exemplo, na nossa configuração tradicional do forró, numa banda tem uma sanfona, às vezes duas, mas uma ali. E você gosta, você quer estar perto dos outros sanfoneiros, mas você não tem nunca. É muito difícil você ter a oportunidade de estar, por exemplo, os três que tocam no instrumento, sabe? Tem aquelas
as dificuldades da sanfona e gosta do repertório e tal, então esse nosso projeto de estar os três assim, isso é muito gratificante pra gente, de estar, porque a gente fica ao mesmo tempo, o tempo inteiro aprendendo um com o outro e admirando e um colhendo o outro, porque cada um tem sua carreira, posso falar assim, até individual. O Pedrinho tem um projeto dele, Pedrinho no Shot, Romário tem com o Romeu e Romário, eles têm, e não teria como a gente se encontrar, talvez uma participação, alguma coisa pontual assim, outra. Eu hoje, por exemplo, eu estou tocando com o GC Quirino, que teve aqui, poeta. Um abraço pra GC. Pois é, ali é demais, né? E aqui, por exemplo, é um formato, esse projeto, a gente tem a possibilidade de contemplar essa união, de estar juntando forças e produzir esse som. A escolha do repertório, quantas músicas são assim na apresentação completa e como é feita a escolha, se todas as músicas são nordestinas nossas, né, do nosso forró mesmo, ou se vocês ainda incluem ali uma coisa ou outra? Então, nessa viagem agora teve uma coisa interessante, né, Caju? A gente saiu com essa proposta de dizer o que é que a gente é. Bom. Né? Não ter nenhum tipo de desvio em relação a isso. Só que quando chega lá, por exemplo, nas terras francesas, né, teve uma música que se tornou meio que carro-chefe, porque é uma música de lá, porém a gente colocou dentro dessa forminha nossa, né, do forró. Então, sempre que a gente tocava ela, fazia muito sucesso. E a gente se preparou aqui, diga, rapaz, olha, vamos com tudo, mas vamos pegar uma experiência. Um hit antigo, anos 80, acredito, e vamos... E eu, sim, lembrando, mais uma vez, é um grupo totalmente instrumental. Nós não cantamos, eu cantei aqui e tal, mas o nosso grupo é instrumental. Então é a música ali pura, sem interferência da parte do cancioneiro, de letra e voz. Então, o som da sanfona mesmo na frente e puro. Então, essa música foi... era um risco, mas ela foi meio que pra gente a revelação por causa da resposta, porque meio que o povo se sentiu incluído, como parece que eles querem participar no repertório, mas eles não conheciam o repertório. Então, quando a gente estendeu uma mão, aí disse que a gente tá dentro, é como se ele tivesse apertado, o público apertou, nossa, não, estamos juntos do forró com a nossa música também. Né? Muito bom, cara. E foi essa aqui, vamos mostrar. Vamos. Olha lá. 1, 2. Essa canção é uma canção francesa. Voyage. Eu não consigo. Rapaz, eu vi um forró aí, cara. Que massa, velho. Exato. Rapaz, eu também agora. Aí, a olha, gente foi no risco, mas quando entrava no refrão, que é cantada essa música, o povo cantava, a gente baixava o som da sanfona, o povo cantava era junto massa, com o forró. Foi a mistura, a interação aí. Tem outra coisa também, outro aspecto interessante da musicalidade da gente, principalmente da música nordestina, que encantava os europeus, que Caju, como já teve outras experiências lá, sempre dizia e reforçava a gente, rapaz, eles ficam doidos com balanço de fora. que massa. É coisas que a Tocar gente... em pé, tocar sorrindo, Mas é tocar... contagiante, assim, o ritmo é gostoso de ouvir, cara, isso. Quando é a gente muito bom. tocava músicas, né, Bicho Carpinteiro,
É interessante demais, cara. Eu gente, aqui, eu prestando atenção em cada um, eu tô vendo que cada uma tá fazendo um som diferente, pô, e formando o mesmo som, que massa. Olha só uma coisa que eu ia comentar aqui, cara. Tem muita gente aí, cara, eu acredito até do forró de hoje em dia, de bandas de forró de hoje em dia, que, rapaz, os caras, tem muito cara aí que faz as músicas, principalmente as melodias das músicas, que ele se inspira em... Cara, tem uma música que, sabe de quem é? Do Rei Vaqueiro. Que ela é inspirada, essa melodia do Voyage Voyage, cara. Por que não? Volta já. Oxe, eu ouvi, rapaz, a galera do Rei Vaqueiro pegou essa melodia. Mas aí passa para o público médio, o público em geral, a galera não tem o conhecimento da existência. E, cara, que melodia bonita, porque é um conjunto, né, para poder pegar o público, né, o público gostar da música, né, a melodia é muito importante. Engraçado. Oxe, eu disse, cara, eu já ouvi, já. Eu já ouvi, aí eu fiquei tentando lembrar essa música, ela é a melodia. Exato, da Voyage Voyage. Diga aí, cara. Engraçado que a primeira apresentação da gente lá foi na igreja, né? Numa catedral, não foi? Foi. E a gente tocou músicas profanas, mas eu lembro que a gente abriu Exatamente. com uma música Isso. que faz referência à religiosidade, porque a nossa religiosidade, né? Nós como pessoas colonizadas, tem como base a religião europeia, né? Então, a gente meio que trouxe, aliás, levou, né, essa nossa história religiosa e misturou com a deles, né? Bom. Lá tem grandes compositores como Bach, né, Schubert, e a gente foi nessa ideia de levar a nossa Ave Maria de Luiz Gonzaga, sertaneja, né? Aí a gente fez isso aqui, ó. Rapaz, olha, de novo. Eu tô em Brás de novo, rapaz. É doido, muito emocionante. O pessoal lá, se não se emocionar, a gente que não se emociona. Pois é, cara, é muito interessante. Mas e pra gente que conhece, né, a letra também. Pois aí, é, a gente, é isso que eu digo, o poder ainda mais recortadinho ali da música, porque a gente, por ser da região, essa música remete memórias, infância, sertão, Nordeste, a letra Ave Maria, pensando na parte religiosa, mas a música, como foi chegado lá para ele, sem nenhuma explicação e sem só isso, só entre aspas, né? Dessa forma, a música pura e as pessoas, eu vi pessoas chorando enquanto eu estava tocando na plateia. Então, a força da música mesmo ali. Exatamente. É muito interessante, cara. Eu recebi já aqui no podcast nordestino o Igor, que é o tenor do Nordeste, o Igor, sabe? Ele é de Triunfo, Pernambuco.
E ele trouxe acho que é VS que chama, né? Trouxe um instrumental para ele acompanhar ele cantando, né? No estilo de ópera, né? Eu, assim, na minha cabeça aqui, eu juntei a melodia que vocês fizeram com... Eu disse, ai, rapaz, onde vocês não se conheciam ainda aí? Quem sabe? Ele participa muito de eventos e tal, e eu acredito que vocês não se conheciam aí, rapaz. Cara, muito bonito mesmo, viu? Obrigado. E aí, mais músicas, né? Mais músicas aí, rapaz, o negócio é bacana, viu? A gente começou com uma música de um compositor paraibano, né? Que é o Sivuca. E a gente também, dentro do repertório, a gente tem algumas músicas de Sivuca, inclusive essa, que é um Tom Parajubim. Sim. Né? Agora a próxima. Vamos? Sivuca e Oswaldinho. Né? Exato. 1, 2, 3, vai. Cara, muito bom. Eu sei porque o pessoal, né, de fora, né, diz, eu quero tocar igual a vocês e tal. Mas cara, você vê, né, a conexão que vocês têm com o instrumento e assim, vocês vão na vera, como nós diz aqui no Nordeste. Muito bom, muito bom. Outras canções que também vocês apresentam pro mundo, né? E sim, outra pergunta também. Também já realizaram apresentações aqui já no Brasil, né? Antes dessa experiência internacional. Tivemos antes de assim, uma prévia, né, numa apresentação lá em João Pessoa, um recital lá da minha escola. E assim, foi uma aposta total para viagem, porque a nossa produtora é muito eficiente. Então, a gente na programação, ela já estava com a agenda acontecendo já fora. Eu digo, então vamos embarcar logo, né? Muito bom, muito bom. Pra falar a verdade, pra ser bem honesto, a nossa primeira apresentação foi na França. A apresentação oficial. Foi na França. Rapaz, muito bom, muito bom. O que eu fiz essa pergunta, né? Porque assim, eu sou o público do Brasil e da Paraíba, né? De uma região que forró é latente, é muito forte, né? E olha só como é interessante, cara, né? Assim, emociona a gente, né? E aí a gente fica pensando, e para quem tem o primeiro contato, né? Principalmente com essas músicas, né? Que a gente já conhece, imagina como é a reação do pessoal, né, cara? Só fica, né? Outra pergunta também. Agora essa pergunta pro Caju, né? Quanto tempo tá com a escola mesmo de formar sanfoneiros, Caju? Assim, começa a história comigo como professor solo individual de aulas particulares. Então, partindo daí, está completando 20 anos. 20 anos que eu tenho aulas do mesmo modelo, individuais. Já tive aulas também no momento anterior em coletivo, mas sempre aulas individuais. Aulas semanais, onde comecei indo na casa do aluno, mas depois entendi para mim, para o meu formato, para eu
eu vou preparar uma sala, um estúdio e receber as pessoas aqui, ter toda a estrutura de material e tudo. E vim durante muito tempo, chegou pandemia, processo, aulas online. Eu já tinha começado antes a dar aula online, antes da pandemia. Eu já tinha me antecipado e na pandemia teve aquele impacto, mas eu já tinha tido essa iniciação, então eu investi no online naquele momento. Depois retornou, as pessoas realmente preferem muito mais a aula presencial. E já nesse momento pós-pandemia, digo, eu vou expandir, trazer, porque a procura foi aumentando, procura para a sanfona com todo o que vem surgindo e ressurgindo do forró, da música, até da música do sertanejo, que é muito forte no Brasil. Então a sanfona está lá no palco e chamando a atenção das pessoas, das mulheres. Quando eu comecei a tocar na adolescência, uma pessoa, por exemplo, eu estava no ensino médio, quando eu dizia que tocava anos 90, final dos anos 90, eu dizia que tocava sanfona, todo mundo na minha turma disse, um velho tocando sanfona? Não tinha, ainda. Hoje em dia é diferente, viu? Pois é. Aí, por exemplo, alguns pontos, quando aconteceu, Lucy Alves, já conhecia Lucy lá do Clã Brasil e tudo, mas quando aconteceu aquele momento Vendeu um bocado de venda, disse que vinha. Televisão, vai ser uma convidada muito especial. Show. Então, Lucy Alves, quando surgiu, eu já dando aula e tal, e na outra semana foi impressionante a quantidade de mulheres ligando para mim querendo aprender sanfona. Tá vendo, Na memória eu falei, Lúcia, você não tem noção como você deu uma esculhambada aqui na minha agenda, viu? Porque agora tem um monte de gente, eu não estou conseguindo mais nem dar conta, de mulher, menina. Foi interessante esse marco. E depois da pandemia, eu comecei a expandir. Aí foi quando eu digo, rapaz, eu só foi aí que eu entrei na história da escola de Caju. Eu digo, Romário, eu não tava dando tempo mais para dar aula. Era de manhã, eu vejo Caju dar aula de manhã até 10 da noite. Não dava conta mais só. A gente tem, hoje, por exemplo, de sanfona, tem alunos com esse formato ainda de aula. Tem muita coisa ainda para acontecer no nosso projeto. Mas hoje Luiz e Romário, a gente tem quase 60 alunos lá em João Pessoa, entendeu? Pessoas que não têm, a grande maioria não tem a mínima pretensão de tornar música profissional, é a música como admiração, lazer, né? E pela como sanfona. Lazer, exato. Todo mundo, assim, muitos vêm. Eu conheço várias pessoas que tipo, muita têm gente suas sabe profissões, mas aprendem Isso. e pra assim, confraternizar com amigos, com família, né? Isso. Aí no aniversário, pega lá. E a música tem esse poder também de você, o cara tem uma vida corrida, é um empresário, um advogado, tem aquilo, e você na música ali, você tem o seu momento, aquela válvula de escape. Exatamente. Até como uma terapia, tem muitos alunos lá, e muitos idosos, né, Caju? Isso, demais. Os médicos já indicam, né? Muita gente vem, acha o máximo. O cara tem, eu digo, caramba, o cara... Eu tenho uma aluna, ela médica, filhos, um monte de coisa, de atividade, mas aí ela disse, rapaz, quando eu chego aqui com a sanfona, que é onde ela... Extravasa, né? Agora, Muito vamos bom. tocar. Às vezes a aula, num momento desse, às vezes eu não passo nenhum conteúdo que eu vejo que ela quer só tocar. Vamos usufruir agora, aqui nesse momento, dessa vibração. Pra você, como é a sensação assim de você ver? Né? Acredito que muitas pessoas, né, procuram as aulas, né, e aprender o instrumento e tudo mais, por conta dessa questão de válvula de escape e tal, né, para um momento de lazer e tudo mais, né? Tendo suas profissões já bem definidas, mas acredito também que, como o Romário é um dos exemplos, né, que entrou na profissão mesmo, né, e se aperfeiçoou mais ainda, né, e outras pessoas também que se encaminham para a vida, né, hoje, na música mesmo, para virar músico, né. Isso, a gente como é a sensação de desde ver? criança, por exemplo, tem a Antonella, pequenininha, ainda tem 9 anos, mas ela tem tudo, é louca por Luiz Gonzaga, tocando, se olhar uma olhada, deu uma vasculhada, Antonella Brasileiro, ela, que é criança, né? Mas aí ela já tem essa visão, os pais com muito cuidado para não atrapalhar a infância, a formação dela, vão ali investindo no talento dela, na intenção, na vontade dela também. E, tem o nosso artista, Antônio Marques. Você deu uma olhada aí, Antônio Marques. Antônio Marques, para mim, é um fenômeno. Ele não é da forma. Antônio Marques chegou novinho, ele veio... Poxa, eu quero receber ele no podcast. Poxa, já conhece. Antônio Marques, ele fez uma participação esses dias com o Dorival. Eu vi. Ele foi pro The Voice Kids. Ele não tocava. Ele pequenininho aí, já com aquela voz assim imponente.
E ele voltou, dizendo, meu pai, eu quero aprender a tocar sanfona. E o pai, por quê? Como não tem, assim, na família nada, nem você nunca... Não interessa, eu quero aprender a tocar sanfona. E o pai dele, de alguma forma, me indicaram e eles chegaram lá. Então a gente começou do zero lá, com o Antônio Marques. Tá fazendo show já, né? Não, ele já é artista. Show. Já é artista. Com Muito pouco bom. tempo, aí conheceu o Toji, vai chamar atenção. Ele é muito talentoso. Eu vi A Flávio voz- também elogiando o trabalho dele. Flávio José Sim, elogiando, eu vi sim. também lá no Instagram. Isso, aí Muito Antônio, bom. ele é fantástico, ele simpático, educado, inteligente. E aí continua ainda com as coisas, não, joga bola, leva a queda, cai, corre, brinca. Porque não tá colocando como se fosse uma fase adulta. Aham. Também eu admiro demais também o cuidado dos pais dele com isso. E outra coisa que é interessante, viu? Aí eu já vou para outra área. Por exemplo, o Antônio Marques, que já está profissionalmente, né? Fazendo shows e tudo mais. E aí, para quem é da área de eventos, por exemplo, né? Para quem é da área do entretenimento, né? Mais voltado para a área musical, né? Eu vejo muito isso aqui também, trazendo para a realidade que eu convivo perto, né? Que eu falei até para você antes da gente começar, né? Das crias de Claudinho, né? Sim, que tem aqui em Monteiro, né? demais. Claudinho de Monteiro aqui em Monteiro, né? Tem formado muitos sanfoneiros, ele tem a turma dele, tudo mais do pessoal aqui, né? Aí eu citei até alguns, né? Vitinho, Artuzinho, né? Que estão aí se destacando. Tem outro menino, rapaz, eu não lembro o nome dele aqui agora, mas tá tocando com Cavaleiros do Forró, entendeu? Aí, tipo assim, da mesma forma, os alunos que vocês formam lá, né? Aí, quando chega em algum lugar de um cara que tem conhecimento do meio musical, aí o cara não conhecia ainda, né? Um sanfoneiro, mas aí disse, mas ele estudava com quem, sanfoneiro? Aí o cara disse, com Caju, a cara disse, não. Aí eu sei que tem procedência, entendeu? Os antecedentes dele tem procedência, entendeu? E aqui em Monteiro tem isso, as pessoas... Eu sou fã e apaixonado. Monteiro, eu moro em João Pessoa, tenho toda gratidão, tenho a maior parte da minha vida lá, mas eu tenho essa raiz aqui que não tem como. Todos meus alunos sabem que eu sou de Monteiro, não tem na primeira aula, porque eu já digo. Eu digo que eu sou de Monteiro. O povo, é por isso que você toca sanfona. Eu digo que você não tem noção lá em Monteiro a quantidade, que são justamente esses meninos que eu acompanho. Alguns eu nem conheço pessoalmente, de todos eles, mas de Artuzinho, Vitinho e Claudinho, né? Que hoje eu acho que é Tem outra menina dos também, grandes rapaz. responsáveis. Ela não é de Monteiro, ela é de Camalaú, Vitória do Acordeon, né? Então, não podia esquecer de Vitória, pelo amor de Deus. Inclusive, sou muito grato a ela que no aniversário do podcast, que eu faço uma live especial no meio da rua. Aí foi 2 anos em Camalaú, né? 2024 e 2025, né? E aí, em 2024 foi Artuzinho que acompanhou, porque é o seguinte, vem um monte de poeta. Aí um poeta vem, diz uma poesia, aí vem outro, vem muitos, né? Aí, em 2024, Artuzinho foi junto comigo o episódio inteiro, acompanhando, né? E o bicho é fera, tipo, o cara ia dizer uma poesia, ele fazia um instrumental que incidental, combinava, né? entendeu? Exatamente. E aí, aí Artuzinho não pôde, porque tinha show no dia, né? Aí, Vitória, que é de Camalaú, foi quem participou esse ano e também botou furando lá, sabe? E acompanhou, e ela também é uma grande sanfoneira. Querido Claudinho também daqui, né? E ela é de Camalaú, Vitória. Show de bola. Ela teve até acho que faz uns 2 anos, eu acho. Ela participou de um comercial da Coca-Cola durante o São João de Campina Grande. Né? Que o comercial era voltado para o São João. Aí procuraram uma sanfoneira mulher e colocaram ela lá. Essa região Ela é bem nova. tem isso, parece que... E eu vou dizer um negócio agora pessoal agora, né? Desde a primeira vez que assim, o podcast nordestino começou a receber forró e tudo mais, né, que eu admiro, né, o instrumento, vocês viram como eu falei aqui, falei também outras vezes e falo sempre, né, quando recebo alguém que toca sanfona, rapaz, eu vou começar, eu vou tentar aprender a tocar sanfona, eu vou tentar, cara. Eu acho bonito demais, cara, acho bonito demais, viu? Ó, gente, tem esse método aqui, ó, método de acordeão aqui, né, do Caju, e esse é o Instagram, né, aula de sanfona, o Instagram, né? Sigam no Instagram aí, gente, aula de sanfona, tá certo? Sério mesmo, eu vou falar com o Claudinho essa semana ainda, pra saber se tem vaga lá, porque é bem organizado a turma que ele monta, né? Ele monta a turma aí, uma ou 2 vezes na semana, aí tem que estar lá presente nas aulas e tudo mais, né? Inclusive mandar um abraço pra Sonielto Tomé, que é um grande amigo, ele é corretor e tá fazendo aula de sanfona lá com o Claudinho, né? Claudinho, rapaz, toca, eu tive... Ó, eu já sei ler as cifras, eu sei ler. Ó aí, Por causa do violão, eu sei ler tá as vendo cifras. aí? Rapaz, Ela tá encaminhada aí. eu já vi aqui já, e outra coisa que eu achei interessante, né? Muitos sanfoneiros aqui, a grande maioria que eu já recebi, né? Que aí eu pergunto também,
Qual foi a primeira música que você aprendeu, né? A maioria é Asa Branca, né? A maioria que fala, mas um ou outro não, né? Mas um dos solos que eu acho mais bonito, sabe, de música de forró, é Verdadeiro Amor de Magnífico, sabe? Eu vou começar, minha gente, eu vou tentar logo aprender Verdadeiro Amor. Porque quando você tiver que você começar né, o pessoal já olha diferente já. Rapaz, muito bonito. Sobre músicas ainda, eu tô até abusando aqui da participação de vocês, né? Da presença de vocês aqui. Muito obrigado, gente. Que episódio sensacional, viu? E eu digo isso todo episódio, gente. Mas eu tenho que dizer e repetir, sabe? Não é demagogia não, gente. Eu penso que vai ser de um jeito e é muito melhor do que eu imaginava que seria, sabe? Muito bom mesmo, gente. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui, viu? Não, eu ia fazer um pedido, não sei, mas vocês são fera aí. Né? Ó, uma das minhas músicas preferidas, né? Inclusive, eu me identifico muito com a música e esse projeto aqui, né? Por todas as barreiras que a gente enfrenta e tudo mais. Eu me identifico muito, cara. E ela no acordeon é uma das coisas também mais bonitas dela, né? Na performance completa dela, né? Lamento Sertanejo, cara. Pra mim é uma das músicas mais bonitas, né? Que é uma das que eu mais gosto. E perguntar se seria possível aí. Show de bola, gente. Show de bola, show de bola. Gente, 2025, né, já passou da metade do ano, né, mas ainda em 2025 tem alguns projetos aí que vocês estarão aí dentro e 2026 aí o que é que tem aí de novidades? Então, tem algumas coisas que estão se caminhando, a gente nem sabe se pode dizer, né, Marie? Não pode. Aqui a gente... Mas vai ter viagem. Internacional, com certeza. Muito bom. Cada um aqui dentro também de suas atividades extras, né? Caju com a escola, eu com o meu projeto, Romeu com o irmão dele. A gente vai se caminhando, mas com certeza vai ter viagem internacional também, né? Agora em 26 e... Duas, né, mãe? Duas. Eu ouvi falar. E você que já está acompanhando o Avest Brasil, pode ficar ligadinho porque vai rolar, vai acontecer com certeza. Siga nas redes sociais, gente. Avest Brasil, fica por dentro de tudo, tá certo? @Avest Brasil, tá certo? Vamos dizer logo o arroba de todo mundo aqui, ó. @Aula de Sanfona também no Instagram. Sigam no Instagram, @Aula de Sanfona, @Avest Brasil, tá certo? E o Instagram pessoal de vocês? Tem o meu, são dois, tem um particular e um profissional. O particular, eu, Pedro Pablo, e tem um da banda também, @Pedrinho no Shot. Pedrinho no Shot, pode seguir lá. Muito bom. O meu
O meu da banda é Romeu e Romário. E o pessoal é Romário e Acordeão. Bacana. Caju, é só o aula de sanfona só? Aula de sanfona. Se colocar sanfoneiro e caju também você aparece, né? rastreia Bacana. ele lá. Não, e outra coisa que é interessante, ó, que eu não tinha perguntado. Vocês estão com o projeto juntos, o Avest Brasil, mas vocês têm também projetos de vocês paralelos, né, ao Avest Brasil, né? Sim. Você e seu irmão, o seu projeto, os dois são sanfoneiros ou seu irmão toca outro instrumento? Eu não perguntei isso no começo, cara, e também se você falou, me perdoe. Meu irmão toca teclado, violão, violino, baixo. De corda é com ele. Mas é um cantor, né? Ele cantor da canta. E aí, qual os estilos mais? Forró também com vocês? Forró. Massa, show de bola. E o seu projeto? Pois é, eu tô encabeçando aí o Pedrinho no Shot, podem seguir lá. A gente costuma tocar aí todo final de semana, casamentos, formaturas. E, inclusive, você que tá querendo conhecer João Pessoa, tem uma casa lá chamada Priscila's Hall. Vai estar lá, finalzinho do mês vai estar lá. Show E de a gente bola. faz tudo. Faz forró novo, forró velho, a gente tenta agradar todo mundo. Show de bola. Isso E aí. Comigo é o projeto da escola. da escola porque- e você toca com o GCE, né? Sim, a IGCE, Aham. que aí assim, a gente, com a banda ele não tem, ele tem uma agenda mais pontual, que para mim é muito bom, porque eu já tive nessa trajetória, tocando com outros projetos, banda, e mantendo a escola era muito difícil, então eu optei assim, ficar uma dedicação praticamente exclusiva ao ensino, à escola, e tem o GCE. Eu vi vários vídeos, né, no YouTube de GCE, né, recitando e uma curiosidade até, né, e você, né, junto lá com ele. Tem algum ensaio antes ou lá na hora mesmo ele começa a recitar a poesia e você já entra com As duas coisas. As duas, a gente tem um roteiro pré-estabelecido, mas GCE, ele... Imprevisível, né? É imprevisível, tem uma memória que eu não sei como é aquela memória, aí de repente entra numa coisa, e Vitor, que é o filho dele, produtor, que também, na maioria das vezes, que é um grande violonista, está lá fazendo viola, um violão de aço, e ele coordena, então só nos olhares aí ele você já se enquadra com esse instrumental aqui, a gente se prepara, mas sabe que na hora tem, e todas as vezes, desde acho que de 2008 foi a primeira vez que eu toquei com GCE, e tantas outras vezes, toda vez ele tem um caos, uma história, alguma coisa, uma coisa nova que eu nunca vi. Toda vez, rapaz. Rapaz, eu digo, muito bom. Como é que memória é essa? Como é que pode um negócio desse? Eu gosto de todos, cara, de tudo que ele faz, mas eu até pedi até aqui, assim, né, o que eu sou, a minha predileta é o caos do Matuto no cinema, aquele lá. Não sei o que lá, cara, é muito engraçado, cara, é a performance que ele faz, né, é muito bom. Gente, eu gostaria de presentear vocês aqui, gente, com né, algumas lembranças aqui do podcast nordestino, viu, ó. Como aqui, né, eu digo direto aqui, né, os nichos mais fortes do podcast nordestino, né, a poesia foi assim o que projetou o podcast nordestino pro mundo, né, porque assim, eu fico muito feliz porque o pessoal da poesia, que já está há muitos anos no segmento da poesia, principalmente da poesia declamada, né, que está um sucesso na internet, agradece muito ao podcast nordestino, porque juntamente com o crescimento desse estilo, né, de poesia, inclusive eu não esqueci não, eu vou pedir para que você declama aí a poesia lá que você naquela hora, né, aqui gente, a gente tava testando os microfones aqui, ele é poeta também, viu, eu pedi aí para trazer aqui, recitar o verso dele, e aí é interessante, assim, muitos poetas falam para mim, até ontem mesmo eu tive num momento, num evento, que me falaram isso, que juntamente com esse boom, né, de vários poetas que começaram a viralizar com seus vídeos e assim transformaram isso em profissão, entendeu? Né, mandar um abraço para meus amigos, meus irmãos da Farra dos Poetas, né? Os meninos estão fazendo apresentações agora, né? Da Farra dos Poetas, né? Que é unindo poesia e música, né? E música de qualidade. E aí o podcast nordestino, assim, graças a Deus, teve uma projeção também muito grande juntamente com esse movimento, sabe? E aí eu fico muito feliz por isso, né? Através disso, né, a gente está aqui também presenteando os convidados com livros de poetas, né? Livros de poesias, né? Há muito tempo a gente presenteia os convidados com o livro do poeta Lenelson Piancó, mandar um abraço pro meu irmão Lenelson, que é de Itapetim, né? E eu sempre faço questão de, quando presentear o livro, dizer, né, a origem do livro e tudo mais, né? O livro de inspiração de Lenelson, que a gente
presentei aqui também, pessoal. Foi um livro que ele criou quando a esposa dele estava fazendo tratamento no Hospital Napoleão Laureano, aqui na Paraíba, hospital de referência contra o câncer. E toda a venda do livro é revertida para o hospital, né? E aí ele divulgou o livro aqui e tal, e aí surgiu os patrocinadores de livro, né? O pessoal comprou o livro, mandou a doação para o hospital e pediu para que o Leonelson me entregasse para eu presentear os convidados, né? E essa corrente do bem é tão boa que agora está acontecendo novamente com outro poeta, né? Joanildo Pessoa, mandar um abraço para o Joanildo Pessoa, que foi nosso convidado recentemente, que é do Rio Grande do Norte. A esposa do Joanildo também passou, né, pelo tratamento, né? E graças a Deus deu tudo certo, como a esposa do Leonelson. E o Joanildo também, né, inspirado, acredito que o Leonelson também foi uma grande inspiração para ele fazer isso. Ele escreveu o livro, né, Conversificando, e lançou esse livro, e a venda do livro, ela está dividida. 60% da venda do livro está indo para uma instituição lá do Rio Grande do Norte de combate ao câncer e 40% para uma instituição de recuperação de dependentes químicos, pessoal. Olha só que massa, né? Que é uma instituição lá de um pastor lá do Rio Grande do Norte. E o livro, gente, uma lembrança aqui do podcast nordestino para vocês, viu? Obrigado, e assim, né, olha, o Joanildo é um poeta do tamanho do mundo, viu? Vocês vão gostar, assim, eu até disse a ele aqui e parabenizei ele, né? Quem estiver adquirindo o livro vai estar alimentando a alma com coisa boa, né? Tem poesias aqui de vários tipos, de vários assuntos diferentes, e vai estar ajudando uma ótima causa, né? Que é o combate ao câncer e também, né, a recuperação de pessoas, né, que estão na dependência química. E aí, para você adquirir o livro, entre em contato com o Joanildo Pessoa, tá certo? Através das redes sociais, o Instagram dele é @Joanildo_Pessoa, tá bom? E eu vou até da próxima vez, eu vou deixar o número dele anotado aqui para eu dizer, para quem não tem Instagram, né, entrar em contato no telefone com ele para adquirir o livro e ajudar uma ótima causa, né? E aqui uma lembrança para cada um de vocês, tá certo? Valeu, meu amigo. E aí cada vez que eu também estou presenteando o pessoal, eu tô sempre falando Obrigado, disso para que o pessoal, né, adquira um livro aí, mas show de bola ver as poesias aí de Joanildo, tamanho do mundo. E já indico também a vocês assistirem o episódio que eu fiz com o Joanildo Pessoa aqui, que foi muito bom, viu? Um poeta do tamanho do mundo, lá do Rio Grande do Norte, sabe? Muitas poesias boas, contou essa história do livro aí e tudo mais. E quem estiver também assistindo a gente hoje, conhecendo a gente hoje, né? Porque é apaixonado pela sanfona, tem muito papo massa aí no podcast nordestino no canal, gente. De sanfoneiro, de sanfona, entendeu? Vários músicos, vários sanfoneiros eu já recebi, entendeu? Flávio José já foi nosso convidado aqui, né? Eu acredito que, assim, eu digo isso direto, né? Até quem discordar de mim, eu respeito, né? Que após Luiz Gonzaga, Dominguinhos, né? Ele é a referência da música nordestina, é Flávio José, né? E, assim, o povo me pergunta hoje, eu participo de outros podcasts, né? Aí o povo me pergunta a história do podcast nordestino, a minha história. Aí perguntam a mim sempre, né? Quem é a pessoa que você tem um sonho de receber e tudo mais? Graças a Deus já realizei, cara. Era Flávio José. Né? Caramba, e ele lá de Monteiro da cidade, eu disse, cara, mas meu sonho era receber ele, cara, entendeu? Assim, no podcast nordestino, uma referência nordestina, né? E, graças a Deus a gente já recebeu muitos artistas gigantes, né? Flávio Leandro, Santana, né? E vamos receber ainda, né? Vocês, gente, vocês são grandes referências, entendeu? Do nosso Nordeste, entendeu? As pessoas... que são muito superficiais, não enxergam a importância, entendeu? Que tem o trabalho de vocês e quantas pessoas vocês formam na música, entendeu? E quando vocês entram em algum projeto musical, a importância que tem, né? O sanfoneiro, né? Como eu disse, eu não sei se eu disse ao vivo, mas eu antes de começar eu disse, né? Que, tipo, se você tiver uma banda, faltou todo mundo, mas tem um sanfoneiro, dá pra fazer o show. Vai. Não dá? Eu tenho amigos, vai. cara, que a gente se junta pra confraternizar. Eu acabo só na festa, né? sanfona. Você é doido. E sanfona combina com verso, combina com várias músicas diferentes e de vários ritmos diferentes também, né? Sanfona é extraordinária, né? Agora eu tenho também essa sua... Falando do podcast. Além dos seus convidados, a certeza absoluta, nítida. Porque aqui do outro lado, que é você, aí aqui é você... Você disse que toda vez cria uma expectativa e quando chega aqui é muito melhor. Talvez a sua expectativa seja certa, só que eu tenho certeza que a gente aqui consegue ainda se transformar mais por causa dessa sua verdade que você desse lado aí passa, entendeu? Vale, muito obrigado. Porque você passa uma verdade que a gente embarca. Eu acompanho o podcast, eu vejo isso. A sua frase é comum, mas o diferencial principal não são os convidados, os mesmos convidados poderiam estar em outro lugar, mas a diferença aqui é você.
Obrigado, essa obrigado. sua forma Valeu. de que a gente percebe de você reconhecer, de você mergulhar, se identificar. De gostar do que a gente tá falando. né, cara? Exatamente. Aí Pronto. é empolgante. Muita gente me pergunta isso, né? Manda pra mim qual é o critério pra participar, como é que faz pra participar. E eu sei que muita gente manda pra mim essas mensagens, eu recebo no Instagram direto, achando que eu vou dizer tal, mas não é, cara. Eu acho que essa é a principal essência do podcast nordestino, é eu gostar do que vai vir aqui, né? Quando o Elton me apresentou o Caju, né? Que erro da minha parte, que já era pra eu conhecer já, né? Aí eu fui pesquisar, entendeu? Aí fui vir, né? Eu digo, caramba, velho, eu quero conhecer sobre esse. Aí quando eu conheci ele mesmo, de fato, que eu conversei com ele, aí ele disse, tem um grupo da gente e tal. Aí eu disse, melhor ainda, cara, entendeu? Se eu não tiver interessado em saber da conversa, não vai sair bem, não. Exato. Vai transparecer pro público que, Claro, meu irmão, isso esse que eu negócio tá digo, é a forçado, né? verdade, Não? Porque tudo isso que está acontecendo aqui é verdade. A gente percebe que é verdade. Eu tenho que estar pura. curioso pra exatamente. né, pra fazer o negócio. Pra ser orgânico. Eu agradeço demais. Exato. Essa- Valeu, eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo. Foi postura, massa né? demais. Valeu demais. Satisfação E grande. outro presente aqui pra cada um de vocês, ó. Eita, que massa. Eu não ia nem falar, mas eu já tava de olho ali, rapaz. Será que não Isso aqui é rolar? outra lembrança do podcast nordestino. Oferecimento de Erle Marcenaria Criativa, daqui de Monteiro. Pode falar. Hã? Sim, não, eu não me esqueci não. Vai dar certo. Esse aqui é um oferecimento de Erle Marcenaria Criativa. Que eu digo a ele, tu é um artista, pô. Ele, não, eu trabalho com marcenaria, senão tu é um artista, que ele faz várias peças muito criativas, né? E isso aqui, cara, não foi nem eu que falei pra ele. Ele disse a mim, Arthur, eu fiz uma lembrança aqui pra tu presentear os convidados e tal, né? Algumas até, ó, essas aqui não, mas algumas. E outra coisa, gente, são produzidas nessas plaquinhas com madeiras oriundas do Nordeste, entendeu? E outra coisa, viu? Não há desmatamento, entendeu? São árvores que completam sua jornada, né, e mortas, e aí ele pega, né, recolhe e produz as plaquinhas, né, tem até algumas que é produzida com um mameleiro, né, então, a gente sente o cheiro, essa aqui não, mas tem várias que são, né, e aí é uma lembrança aqui pra vocês, tá certo? A letra é feia, mas é com carinho que eu escrevi aqui, aí ele até disse, ó, eu vou deixar um monte de espaço em branco, que é pra tu escrever o que teu coração mandar na hora do podcast. Tu é fera, esse ela. Então é um artista mesmo, né? Inclusive, já tentei marcar com ela 20 datas, desde 2 anos atrás. Ele mora aqui, ó. Mas ele vive viajando, vai pra o Salão do Artesanato, ele vive viajando, sabe? E aí a gente tá vendo um dia pra trazer ele aqui pra contar a história dele, que é muito bacana, dele e da esposa dele, né? Que trabalham, né, nessa área. E aí, eu até coloquei os nomes aqui pra eu não confundir. Essa aqui é pra Romário. Obrigado. Tá certo? Essa daqui é pra Pedro, e essa já tá perto de Caju, aí é pra Caju, tá certo? Obrigadão. Outra lembrança aí do podcast nordestino pra vocês, tá bom? Obrigadão de verdade. E aí, gente, a produtora de vocês, ela também é acordeonista, né? E outra coisa outro marco aqui do podcast nordestino, viu, gente? A primeira pessoa de outro país que está aqui hoje no podcast nordestino. Escolha, tá certo? mãe, escolha. Se seria possível ela fazer aqui uma demonstração e até falar um pouco aqui pra gente, né? Eu posso falar, mas... Vem aqui, rapaz. Não, Vem cá. vem aí. Ela vai estrear, ela usa o acordeon um tamanho menor. É porque o acordeon, ele faz corpo com a gente. E quando não é um instrumento da gente, é muito difícil você se adaptar assim, em cima da hora e um instrumento desse tamanho. Ela é acostumada Mas eu realmente, prometo bem que eu vou voltar. Olha. Caju é testemunha, ele que tem que me trazer, né? Aí eu volto com minha sanfona e eu faço uma palhinha pra você. Mas Que não De fala coração. só, né? Mas hoje eu Mas tem como só falar um pouco aqui? falar, eu falo. Aham. Mas tocar, Deixa eu pedir não. ela só falar um Tá. pouco Senta aí. aqui, senta aqui. Eu tô querendo casar, viu, Marie? Tá quentinho, viu? Oh, Aí ela fala um pouco aqui e a gente fecha com uma demonstração aí de mais Isso, Aveste Brasil, isso, tá isso. certo? Como você veio parar no Brasil? eu acho que vai ter que marcar outro podcast. Não, então, aqui é só uma apresentação pro pessoal ficar com gostinho que Porque quero mais. demora, né? É uma Aham. história muito longa, que são quase 30 anos já. 30 anos você tá Ano no que vem, Brasil. 30 anos. Mas você veio para o Brasil por conta do acordeon? Não, foi porque eu gosto de viajar. Eu tinha 20 e poucos anos a primeira vez e sempre carregando a sanfonia comigo, porque eu pensava que era uma maneira de sobreviver caso não tivesse como, né, pagar minha comida, minhas coisas. Eu pensava que... Porque na Europa, né, os romênios, um monte de gente senta na calçada Eu com uma vejo muito sanfona. quando o pessoal, assim, até amigos que viajam pra lá, Isso. eles estão passando e tem gente tocando. Isso. Aí eu pensava,
né, na pior das hipóteses, minha sanfonia vai me salvar, me ajudar a sobreviver no Brasil. Só que no Brasil o povo é muito generoso, assim, de abraço, de carinho, de tudo, mas de dinheiro, assim, na calçada não funciona, né? Muito bom, muito bom. Mas assim, graças a Deus, eu sempre consegui me virar, assim, sem depender da calçada. E aí, você conheceu todos eles através de... Primeiramente, ela conheceu o Caju, por conta do dia que você foi substituir ela na orquestra, foi Não isso? foi nem substituir, eu integrei e ela estava meio que de férias. Ah, entendi. Aí eu integrei Eu sei que você um tinha pouco da- substituído pelas férias, mas foi isso mesmo. Foi. Aí quando ela chegou, ela disse, quem é esse carreca aqui sentado aqui? Eu vi a foto lá no Face, eu falei, opa, colocaram um careca no meu lugar. Muito bom, muito bom. E aí, se tornou produtora do Alveste Brasil, né? Tá dentro do projeto do Alveste Brasil e vocês todos juntos aí já, em pouco tempo, já tem feito muita história, Mas isso né? é Vão coisa fazer assim, muito mais. resumindo, é a paixão pelas viagens e paixão pela música. Pra mim, assim, a música, ela é um instrumento de pacificação mundial, né? De união. E eu sempre consegui trocar ideias através da música. Mesmo quando eu cheguei no Brasil, eu não falava português. Mas a sanfona, eu sou pianista também, a sanfona, o piano, a gente sempre conseguiu comunicar através da música. Entendeu? E eu, assim, ao contrário deles, o perfil é totalmente diferente, é o oposto, né? Eu não toco de ouvido, eu não aprendi ouvindo fita cassete. Eu aprendi lendo, eu fui alfabetizada musicalmente, desde criancinha na Europa. Então tem todo o perfil acadêmico, erudito. Eu sou formada em acordeão clássico e piano clássico. Então quando eu chego aqui, e eles tocam desse jeito, né? Com o fole, esse olhar, essas coisas. E eu, assim, na partitura, né? A gente foi... Muito bom. Assim, foi muito bom, muito E bom. nesse tempo todo já no Brasil, né? E principalmente no Nordeste, né? Toca muito forró, não toca? Pois é. Aí o que eu pensei, eu tenho que transformar essa formação acadêmica, fazer alguma coisa boa com isso. Aí eu entrei na Orquestra Sinfônica de João Pessoa. Eu tô nela até hoje. Muito bom, muito Já bom. tem mais de 10 anos. Show. E aí todos eles entraram. Todos eles estavam sentados do meu lado na orquestra e ninguém ficou. Muito bom, muito bom. Mas eu tô lá, sabe por que eu tô lá até hoje? Porque lá eu me sinto bem, que é ler partituras. Aí é meu universo. E eles ficam entediados, né? Porque não podem... Então, olha, muito obrigado aqui pela participação, tá certo? Já é um primeiro contato, entendeu? Como eu digo com muitas outras pessoas, né? Que até retornam aqui ou que vêm aqui pela primeira vez com algum convidado, né? Eu digo, ó, já sabe o caminho já sabe, né? Mas eu E prometo aí- que eu vou trazer minha sanfona. Não, eu quero conhecer a história completa, viu? Mas E será também um duo com da ele. orquestra, né? Da história da Tá. sua vivência na orquestra, viu? Sim. Muito obrigado, viu? Parabéns aí Valeu, pelo Antônio. trabalho, parabéns Obrigada a por tudo, você, viu? Obrigado de obrigada. verdade. E vamos finalizar aqui com... Olha ali, Olha ali. Não, É europeia. Não, porque você falou que ele ia declamar uma poesia. Não, exato, é pra gente finalizar, né? Trazer a poesia Senta aqui, de Medão. Pedro e pra eles fechar com a apresentação aqui, tá certo? Pois é uma brincadeira, não sou poeta, mas de vez em quando gosto de escrever. E eu recitei aqui, quando a gente estava passando os microfones, um trechinho só, que diz assim: é de miúdos a miúdos que os dias vão se arrastando, e lamentando eu vou fazendo meu verso. Nesse mundo controverso, onde a minoria tem vez, eu vou virando freguês dos modos precários de vida. Tô vendo a hora uma partida para nunca mais voltar, mas a minha esperança é suprema. E ainda acho que vale a pena pensar que um dia eu chego lá. Show! E aí, dá pra gente fechar com uma Pedras que cantam. demonstração de vocês aí? Vamos. Senta aí. Pedras que Deixa eu cantam. ficar. Fica aí, mulher, se quiser. Não, vou ficar. Você que sabe. Então vai. Não, e outra coisa também que eu achei interessante, que ela estranhou, mas também isso não acontece, não é só porque no Brasil não, mas não acontece nem em podcast nenhum. Eu tô vendo que tá acontecendo agora em alguns aí, mas, e também em programa de TV não acontece isso, né? Da pessoa meio que quebra o script e pegar na mão da pessoa assim, né? É porque aqui a gente faz o que o coração manda, entendeu? Bora lá? Pedras que cantam. 1, 2, 3, vai.
A Veste Brasil e as redes sociais deles também, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou em mais um podcast nordestino. Que episódio sensacional, gente. Mais uma vez, fazendo história aí. E é isso, minha gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Quem conheceu o podcast nordestino hoje, se inscreve no nosso canal, tá bom? Quem já nos assiste com frequência, quem já nos assiste sempre, sigam eles nas redes sociais, tá certo? E sigam a Veste Brasil aí, esse projeto que é sensacional, gente. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo podcast nordestino aí. Fiquem ligadinhos e tudo aí, que tem muito mais, viu? 2025 já começou, já passou da metade, mas ainda tem muita coisa para o final desse ano, se Deus quiser, viu? Vamos embora. Tamo junto.